Hi there, hello, how are you? Vamos começar agora com a nossa Hello Class, a nossa Welcome Class, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso método, né? Esse é o início aí de uma nova jornada para a gente, uma jornada na qual a gente vai aprender, vai crescer junto, vai celebrar cada sucesso, cada conquista juntos. E nessa aula eu contarei um pouco sobre mim, sobre minha história com o ensino. Você vai conhecer aí um pouco do nosso material, as nossas ferramentas e como as nossas aulas funcionam. E o mais importante de tudo, né? Você vai entender que para aprender inglês não se trata apenas de gramática, vocabulário, né? Trata-se de comunicação, conexão e confiança. Então, a gente vai trabalhar juntos e eu te guiarei aí, te apoiarei, darei tudo o que você precisa e seu trabalho é aparecer, participar e praticar, tá? Então, welcome to our English journey and let's make it amazing, ok? Vamos lá então, vamos começar. Bem, my name is Fabiola Moura. Meu nome é Fabiola, você pode me chamar de teacher, pode me chamar de Fabi, de Fá, como você achar melhor, tá? Só não me chame de senhora, pelo amor de Deus. And I'll be your English teacher from now on. Eu vou ser a sua professora de inglês daqui para frente, né? Eu sou pernambucana, eu sou de Recife, natural de Recife, mas eu hoje, atualmente, moro em João Pessoa, na Paraíba, né? Minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, tem origem aqui na terra onde o sol nasce primeiro, né? Vamos entender aí um pouquinho sobre mim também, né? Eu sou casada com o Felipe e estamos juntos aí há mais de 21 anos. Temos uma filha incrível chamada Ana Luísa e um cachorrinho bilíngue chamado Blake, que vocês vão ver por aqui muito frequentemente, porque ele é meu guarda, meu, meu companheiro de todas as horas. Está sempre aqui nos meus pés. Eu estou dando aula e ele está aqui ouvindo. E eu chamo ele de cachorrinho bilíngue, porque quando eu falo com ele em inglês, ele entende, né? Se eu falar para ele pegar a bolinha green, get the green ball, ele traz a verde. Então, é muito fofinho. Depois, com o tempo, vocês vão conhecê-lo melhor, né? Eu adoro cantar, eu adoro viajar, eu adoro ler. São os meus hobbies, né? Mas a minha paixão maior realmente é ensinar. Eu amo o que eu faço e espero que vocês gostem também das minhas aulas, porque todas elas são feitas com muito carinho, pensando em vocês aí desde o início, né? Eu sempre faço as minhas aulas pensando no aluno que vai assistir aquela aula, né? Nas dificuldades dele, nos objetivos dele, no que é relevante para ele, no que é interessante para ele e de uma maneira que aquela aula seja interativa, seja dinâmica. Então, eu espero que vocês gostem do meu trabalho como professora, até porque eu sou professora de inglês aí com mais de 25 anos de experiência, né? Eu sou apaixonada, como eu já falei, pela capacitação de pessoas. Minha trajetória aí passa por diversas funções na área educacional, né? Eu já fui professora, coordenadora, diretora pedagógica e atualmente eu atuo como teacher coach, né? Eu ofereço treinamentos para professores, consultorias em escolas aí no Brasil, na Alemanha e no Japão e como professora particular, né? Professora privada, professora exclusiva de alunos que querem ter aulas solo, né? Ou em grupo de até 6 alunos. Né? Minha trajetória acadêmica aconteceu de uma maneira muito orgânica, eu diria. Eu sempre fui apaixonada por idiomas, por geografia, por história, por letras, e então eu me formei em turismo e hotelaria em 2004. Mas apesar de amar a área, eu não via muitas oportunidades de crescimento na minha cidade natal na época, já que a maioria dos hotéis e grandes empresas eram de origem familiar. Então, em 2005, eu me mudei para os Estados Unidos, onde eu trabalhei como au pair, né? E estudei gestão de recursos humanos no College of DuPage. Durante esse período, eu também me apaixonei ainda mais
pelo ensino, pela área acadêmica, e foi aí que, quando eu retornei em 2008, eu decidi me dedicar integralmente à educação bilíngue. Então, desde então, me especializei no ensino de inglês e atuo na área aí há mais de 25 anos. Né? Ao longo da minha trajetória, eu trabalhei em escolas regulares, cursos de idiomas, instituições reconhecidas como a CCAA, Cultura Inglesa, Uptime, WiseUp, CNA, né? Ative, escolas da rede Oxford, entre outras. E eu conheço e aplico diferentes metodologias educacionais e mantenho aí um compromisso constante com o meu desenvolvimento profissional, participando regularmente de atividades e de cursos, treinamentos e especializações na área para trazer o melhor para os meus alunos sempre, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho das fotos aí. O meu primeiro ano nos Estados Unidos, em 2005, foi com a família Woods. Morei com eles por um ano. No segundo ano, eu tive a oportunidade de morar com a família Grimaldi, né? Que é uma família, esses aqui são os Grimaldis, que é uma família de origem italiana, mas são americanos, e eu passei quase 2 anos com os Grimaldis nos Estados Unidos, em Chicago, né? Onde eu morei aí, não, no subúrbio de Chicago, onde eu morei aí por quase 3 anos. Uma coisa importante, gente, é que a minha experiência, né, como coordenadora, como coordenadora pedagógica, como professora, me trouxe uma bagagem muito grande. Né? Minha experiência, por exemplo, como coordenadora pedagógica numa das escolas da rede Oxford foi, sem dúvida alguma, uma das melhores fases da minha carreira como professora, porque na escola onde eu trabalhei, a gente começou, a escola tinha apenas 111 alunos ali na estrada do encanamento ali em Recife, e após aí um bom tempo trabalhando com eles, a gente chegou a mais de 600 alunos, 600 estudantes, e isso foi realmente o resultado de um forte trabalho de organização pedagógica, planejamento, treinamento de equipe, então gerenciamento de equipe, e isso tudo também é uma área da minha vida profissional pela qual eu tenho muito carinho, muito apreço. Essa escola, por exemplo, recebeu diversos prêmios de destaque, sendo 3 anos consecutivos a unidade com maior número de matrículas e retenção de alunos. E esse crescimento foi fruto do empenho coletivo de toda a equipe, né? Professores, secretaria, recepção, financeiro, comercial, todo mundo trabalhou duro. E isso marcou realmente profundamente minha trajetória profissional e abriu portas aí para uma nova experiência, né? Eu passei a ser muito conhecida na rede, e foi quando eu recebi a proposta de morar e trabalhar em São Paulo, onde eu residi aí por 8 anos, e realmente fui ali junto à Oxford dando treinamento no Norte e no Nordeste para várias escolas. Eu também tive a oportunidade de atuar como professora coordenadora de um programa voluntário de professores que trabalhou em parceria com o governo do estado de Pernambuco e a Secretaria de Educação, né, com o objetivo de aperfeiçoar o inglês de alunos da rede, né, pública, que foram selecionados para participar do programa Ganha o Mundo, né? Esse programa era uma iniciativa aí estadual que concedia bolsas de intercâmbio a estudantes do ensino médio para estudar em países de língua inglesa como Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, e esse foi um trabalho também que foi uma experiência muito marcante na minha carreira. Então vamos lá, galera. Vamos entender como é que as coisas vão funcionar na nossa sala de aula, já que vocês conheceram um pouquinho da teacher de vocês, né? Na sala de aula, gente, eu atuo para facilitar as experiências de aprendizado de vocês, né? Cada aluno, ele vai descobrir seu próprio potencial e vai se expressar com confiança se ele seguir aí tudo que a gente traz como orientação, como dica, como, né, atividades, enfim, participar das aulas. Depende de mim, mas também depende de vocês, né? O meu objetivo é transformar essa aprendizagem de inglês algo possível,
porque muitos acreditam que é impossível, né? E também algo prazeroso e profundamente transformador, tá? Então, quando a gente fala de linguagem no cérebro, gente, a gente está falando aí de. A gente está analisando como o cérebro funciona com as línguas, tá? As pesquisas nos dizem que pessoas que falam duas línguas ou mais, né? Pessoas bilíngues, poliglotas, eles têm cérebros mais desenvolvidos em certas áreas. E essas áreas as ajudam aí a organizar e compreender a fala. Então, imagine que o seu cérebro é como um computador, né? Quando você fala ou ouve alguém falando, diferentes partes do seu cérebro trabalham juntas para entender e responder aqueles códigos, aqueles estímulos, né? Em pessoas bilíngues, essa parte do cérebro que lida com a linguagem são mais fortes porque precisam trabalhar com duas línguas ao invés de apenas uma, né? Então, isso significa que pessoas bilíngues podem ser melhores em entender diferentes sotaques, línguas e podem achar mais fácil alternar entre elas quando conversam. Então, para mim, realmente é mais fácil sair do inglês, entrar no português, sair do português, entrar no inglês. Isso para mim é muito natural, né? Então, ser bilíngue não significa apenas saber duas línguas, mas também significa que o seu cérebro é muito bom em lidar com a linguagem de forma geral, tá? Então, isso é importante para vocês saberem também. Outra coisa, como é que funciona, Titi, a linguagem no cérebro, né? Bem, pesquisas elas mostram, como eu falei, que as pessoas bilíngues têm mais facilidade com essas funções cerebrais importantes, né? Quais são essas funções? Bem, do ponto de vista cognitivo, né? Essas pessoas costumam ter aí habilidades de pensamento mais afiadas, né? Elas resolvem problemas com mais facilidade, elas pensam de forma crítica, elas conseguem alternar entre tarefas com mais agilidade. Então, isso acontece, né, porque elas conseguem lidar com dois sistemas linguísticos, né? O cérebro se torna mais eficiente em concentração, memória e tomada de decisões. Em termos de desempenho acadêmico, gente, os estudos mostram que línguas, né, linguagem, né, quem é bilíngue tem mais facilidade com conceitos matemáticos, tem mais habilidade com lógica, né? Até porque ela está envolvida na linguagem de maneira muito forte, né? O tempo todo a gente está tentando entender, a gente está analisando, a gente está tentando encontrar lógica no que é falado no idioma que não é o nosso. Então, além disso, a leitura, a interpretação de texto melhoram não só no inglês, obviamente, mas também na sua própria língua, na sua língua 1. Né? Antigamente tinha um termo que era usado, que era a língua materna. Hoje em dia, esse termo não é mais usado. A gente fala L1, L2, L3, então língua 1, língua 2, língua 3 e assim vai. Né? No aspecto cultural, gente, aprender inglês ou uma nova língua abre portas para o entendimento de outras realidades. Então, isso desperta empatia, respeito pelas diferenças, consciência global, habilidades essenciais aí no mundo atual, no mundo tão globalizado, né? E ainda tem outros benefícios também poderosos, né? O bilinguismo fortalece aí a saúde mental, aprimora as chamadas funções executivas do cérebro, né? Como foco, como organização, como planejamento, e, é claro, prepara aí o aluno para um futuro cheio de oportunidades, seja na vida acadêmica, na vida profissional e na vida pessoal também, né? Com a possibilidade de viajar, de conhecer pessoas do mundo todo, de assistir um filme em inglês e entender. Então, em resumo, ser bilíngue é treinar o cérebro para ser mais ágil, flexível, atento, culturalmente sensível e preparado para o mundo, tá? Teacher, como é que a gente vai aprender, né? Gente, a prática em sala de aula é essencial, tá? Então, se você não se arriscar, se você ficar com medo de cometer erros, você pode até evoluir, mas isso vai ser muito lento. Então, o idioma é aprendido através da prática, tá? Então, você vai cometer erros, já saiba disso. Errar faz parte do processo de aprendizagem, né? Mas quando você arrisca,
quando você faz os exercícios propostos, quando você estuda, até porque a aula dada, eu sempre falo para os meus alunos, a aula dada é aula estudada, né? Você mantém aí um, uma velocidade de aprendizagem maior, tá? As coisas vão acontecendo de maneira mais fluida, de maneira mais natural. Então, mantenha suas anotações pessoais, tenha um caderno para tomar notas de gramática, vocabulário, pronúncia, né? Faça uma redação por semana, mantenha aí o registro das suas aulas, dos seus estudos. Isso vai facilitar muito o seu processo de aprendizagem. Procure praticar também fora da sala de aula, tá, gente? Porque isso traz excelentes benefícios. Então, portal do aluno, música, filmes, livros, internet, traga o inglês para o seu dia a dia, tá? Teacher, você tem aí algumas dicas de aprendizagem? Tenho sim, gente, tenho sim. Incentive, né, o seu eu bilíngue, né, a praticar regularmente, tá? Mesmo que seja apenas por alguns minutos por dia. A consistência é fundamental para o aprendizado de idiomas, tá? Então, use o inglês no dia a dia, integre o inglês nas suas rotinas diárias, né? Ou seja, ouvir música em inglês, assistir filme ou programa de TV em inglês, ou até mesmo alterar as configurações de idioma dos seus dispositivos, né, dos seus celulares. Estabeleça metas realistas, né? Então, você precisa definir uma meta alcançável, realista, para a sua jornada de aprendizado de idioma. Então, seja dominando o conceito gramatical específico ou aprimorando suas habilidades de conversação, definir metas pequenas e alcançáveis pode ajudar vocês a manterem aí, se manter motivado, tá? Pratique a conversação, fale frequentemente. Um dos aspectos mais importantes e mais desafiadores do inglês é falar, né? Então, vocês precisam praticar a conversação. A gente vai praticar muito em sala de aula, claro, né? Mas vocês também precisam encontrar outros momentos que não a sala de aula para praticar, até porque a gente tem 2 aulas semanais, né? De 1 hora. Então, a gente tem 2 horas semanais de inglês, o que são o que aí 8 horas mensais de inglês. Isso não é o suficiente. Vocês precisam ter mais contato com o idioma. Então, vocês podem usar flashcards, né, que é uma ótima maneira aí de praticar vocabulário. Vocês podem criar seus próprios flashcards, né, a imagem, a palavra, isso ajuda muito. Então, muitas coisas vocês podem fazer e ao longo das aulas eu vou passando mais e mais dicas para vocês, tá? Como é que a teacher vai ensinar? Como é que eu ensino? Como é que vai funcionar as nossas aulas? Bem, a gente usa uma abordagem comunicativa que não foi criada por mim, não é o meu método, é o método que eu utilizo, né? Isso significa que o mais importante na nossa sala de aula é aprender a se comunicar em inglês. Então, usar o idioma de verdade no dia a dia é o nosso objetivo principal nas nossas aulas, tá? Então, elas sempre seguem aí essas 3 etapas principais. Primeiro, eu vou apresentar, eu vou explicar o conteúdo novo, tá? Pode ser uma nova estrutura gramatical, pode ser um vocabulário, pode ser uma forma de falar algo em inglês, tá? Você ouve, repete e entende como é que tudo funciona, tá? Então, eu mostro, por exemplo, como dizer I usually wake up at 7 a.m., tá? Que significa dizer eu frequentemente acordo às 7 da manhã. Então, o que é que eu estou falando aqui, gente? A gente está trabalhando o usually, que é um advérbio. É um advérbio que fala da frequência daquela ação. Então, se eu estou explicando advérbios, eu vou colocar esse advérbio no contexto. E aí a gente vai entender como é que ele funciona e já vai começar a praticar. Então, agora, na hora da prática, né, você vai fazer atividades para usar o que você aprendeu. Então, você vai completar frases, você vai responder perguntas, você vai jogar jogos, vai ouvir música, vai elaborar diálogos com um colega. Então, é assim que a gente vai aprender, tá? Você completa frases, por exemplo, sobre a sua própria rotina, né? Ou pergunta para um colega,
ou para mim, né? Teacher, what time do you wake up? Então a gente vai trabalhando isso durante as nossas aulas. Isso é o que se chama de practice, né? A gente vai tendo a prática, a gente pode usar o nosso livro, né? Vários exercícios e atividades que eu proponho em sala de aula para praticar aquilo que eu apresentei no início da aula. E por fim, a gente tem a production, que é a produção, né? É a hora de usar o inglês de forma livre, de forma mais espontânea, né? Você fala mais sozinho, com colegas ou em grupo ou comigo e usa o que você aprendeu para se comunicar. Então, se você entendeu como usar o usually, você vai falar ali coisas que você realmente usualmente faz ou que você não faz usualmente e vai criar diálogos com um amigo ou vai falar aí na vida real. Então, é assim que a gente aprende, né? A gente aprende com o PPP, que é o Presentation, Practice and Production, né? Teacher, por que a gente faz desse jeito? Por que a gente aprende desse jeito? Porque esse método é um método que você aplica nas suas aulas, né? Porque, gente, aprender inglês é como aprender a andar de bicicleta. Você vê como é que faz, treina com a ajuda de rodinha ou de alguém e depois você consegue fazer sozinho. Então é bem isso. O importante é que você precisa praticar, precisa andar. Até porque quando eu falo e faço essa analogia aí de aprender inglês é como andar de bicicleta, eu estou falando do aprendizado como um todo. Mas, diferentemente de andar de bicicleta, se você deixa um tempo o inglês parado, a bicicleta vai cair, a bicicleta vai tombar. Você tem que continuar, ó, trabalhando, praticando, para que aquele inglês se mantenha vivo aí na sua caixolinha, no seu computador, tá? Então, as minhas aulas são construídas com base na interação, na conversação, buscando criar aí um ambiente onde vocês se sintam à vontade para compartilhar suas experiências e construir um aprendizado aí que faça sentido na vida de vocês, tá? Eu tenho turmas de kids, né, de 6 a 10 anos, de teens, né, adolescentes de 11 a 15 anos, e tenho de jovens e adultos aí a partir dos 15 anos. E eu realmente acredito que a prática da língua inglesa em situações reais é fundamental para o desenvolvimento eficaz aí das habilidades linguísticas, tá? Então, a prática em sala de aula é essencial. Você precisa se arriscar, não tenha medo aí de cometer erros, tá? Teacher, o que é esse CRISP? Quando eu vou preparar a aula de vocês, gente, eu tenho isso aqui em mente. A aula precisa ser comunicativa para você, ela precisa ser relevante, tem que ter interação, eu tenho que trazer suporte e ao final de tudo isso, a aula vai ser personalizada porque ela foi preparada para você, tá? Então é assim que vão funcionar as nossas aulas. Teacher, o material que a gente utiliza. Bem, eu utilizo aí o material didático da Oxford, que é reconhecido por sua qualidade e relevância no ensino de língua inglesa, né? Esse material oferece um programa de gramática e habilidades equilibrado, que é desenvolvido para garantir aí o sucesso de vocês, tá? Além disso, tem um acesso também à ferramenta de apresentação do livro do aluno, que facilita a interação aí nas nossas aulas, e vocês também têm um acesso ao portal do aluno, que eu vou apresentar aí para vocês uh, durante as nossas aulas, que é uma ferramenta gratuita onde você entra e você pode ter acesso a exercícios de gramática, de vocabulário, né, todos relacionados ao seu livro, né? Aqui eu tenho o nível A1, o nível A2, B1, B2, C1 e C2. Teacher, então quer dizer que eu vou estudar 6 anos com você? Não, não, não. Você vai estudar a sua vida inteira. Desculpa te informar, mas inglês é a vida inteira. Vai ser a vida inteira comigo? Não, você pode passar de repente 2 anos comigo, 3 anos comigo, que é o que geralmente os alunos têm passado. Agora, por exemplo, eu tenho uma turma, a minha primeira turma, quando eu comecei em 2022 a dar aulas de inglês particular, né? A minha primeira turma está se formando aí e eles começaram comigo no A1, mas não foram 3 anos, eles fizeram A1. Ao final de 6 meses, a gente fez um teste de nivelamento, eles foram para o
para metade do livro do A2, depois a gente fez aos finais de 6 meses, outro teste de nivelamento, eles entraram no B1 e agora estão no B2. Então, isso também é resultado de esforço e dedicação dessas minhas alunas, né? É uma turma aí com 6 alunos, uma turma maravilhosa que vai se formar daqui a pouquinho. Teacher, como é que são aí as aulas, né? Como é que acontece as suas aulas na prática? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente vai falar de algumas regrinhas, tá? Da sala de aula que são importantes, tá? A primeira delas é chegar no horário, tá? A pontualidade é essencial, porque a gente começa a nossa aula sempre no horário certo, tá? Estar presente desde o início permite que você aproveite o conteúdo completo e se envolva desde o primeiro minuto, né? E que isso se torne um hábito aí de comprometimento com os seus estudos, tá? É chegar no horário. Você também precisa ir acompanhar bem a aula e é importante estar organizado. Então, tenha sempre com você seu computador, né, o seu tablet, o seu student book, seu workbook, né, a versão digital ou a versão física, né, um caderno exclusivo para inglês. Então, tenha o seu caderno, tá, para as suas anotações e todo e qualquer material que solicitar previamente, né, que eu tiver ali solicitando, homework, pesquisa, leitura, vocês precisam estar com tudo isso em mãos na hora da nossa aula. Essa preparação aí é um reflexo do seu compromisso com o seu próprio processo de aprendizagem, ok? Outra coisa, take risks, né? Be an active learner. Aprender o idioma exige participação. Não tenha medo de errar. Aqui é o lugar certo para isso, tá? Faça os exercícios, tire as dúvidas, mantenha suas anotações de vocabulário, gramática, pronúncia. Crie o hábito de escrever uma redação aí por semana, de escrever diálogos, né, de revisar conteúdo com regularidade. Isso é muito importante. Lembre-se, gente, a aula não termina quando o encontro acaba. Leve o inglês para a sua vida. Explore o portal do aluno, escute música, leia livro, veja filme, séries em inglês. Praticar fora da sala de aula é o que realmente faz a diferença, tá? Então, tem esses pequenos hábitos aí. Inclua, né, o inglês. Essas atitudes aí consistentes vão transformar aí sua rotina de estudos e dominar o inglês com confiança e naturalidade é resultado desse esforço, dessa dedicação, desse comprometimento e dessa constância, tá? Teacher, vamos falar dos nossos compromissos com a jornada de aprendizagem? Vamos lá. Esse título é perfeito, gente, porque traz aí a ideia de responsabilidade, constância, respeito mútuo. Por que, teacher? Porque tudo que estamos construindo juntos, desde o nosso primeiro contato aqui no WhatsApp, é pautado em respeito, em confiança, né? Em responsabilidade. Então, vamos lá. Eu entendo que imprevistos aí acontecem, né? E que às vezes pode ser necessário faltar uma aula. Por isso, eu ofereço a possibilidade de reposições gratuitas, tá? Uma reposição gratuita por mês, desde que seja comunicada com antecedência, tá? Então, eu reforço aí que a regularidade nas aulas é essencial para o progresso, mas eu sei que imprevistos podem acontecer, né? Então, existe a possibilidade de reposição gratuita, desde que haja uma turma pré-existente do mesmo nível. Então, Tite, o meu nível é A1. Tá, então esses aqui são os horários de A1 e você pode repor a sua aula. Teacher, vai bater com o que foi visto na aula que eu perdi? Pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato de você ir para uma aula, né? Ir para uma aula e já estar ali vendo, tendo contato, é melhor do que você passar ali 7 dias sem ter contato algum com o idioma, tá? Então, as make-up classes, as aulas de reposição, realmente são muito importantes. Se houver aí essa turma pré-existente, né, do mesmo nível, você pode sim repor a sua aula sem custo adicional nenhum, tá? Teacher, se essa turma já tiver 6 alunos, eu posso entrar nessa turma e assistir?
Pode, né? Você vai fazer uma reposição, mas você vai participar dessa aula como ouvinte, tá? Porque nesse caso, eu não posso prejudicar uma turma de 6 alunos, né? Em detrimento a um aluno que faltou numa outra turma. Então, você participa como ouvinte, pode fazer perguntas no chat, mas participa como ouvinte, tá? Aquela turma tem 6 alunos, mas um faltou. Aí você pode participar das práticas em sala de aula, sim, tá bom? Teacher, quando a turma. Ah, tá. Quando a turma é pré-existente, né? O aluno pode assistir quantas aulas ele puder, porque já tem aquele horário, ele pode assistir, tá? Não tem problema nenhum, ok? Problema nenhum. Outra coisa, o aprendizado é construído com consistência, né? Manter rotina de estudos é importante, tá? Principalmente para manter vocês motivados, tá? E existem aí políticas para apoiar a sua constância e o seu compromisso com a sua evolução, tá? Como as aulas elas são totalmente personalizadas, gente, não há taxa de matrícula nem de fidelidade, é muito importante que a gente tenha aí uma relação de respeito e organização mútua. Então, com transparência, né, comunicação, a gente consegue construir aí uma experiência de aprendizado mais leve, tá? Então, é importante a gente saber que eu vou fazer a minha parte e vocês vão fazer a parte de vocês. Então, se por acaso vocês precisarem faltar mais de uma vez, além da reposição gratuita, então é preciso sim, caso você não tenha aí turmas pré-existentes que choquem com o horário que você consegue fazer aula, você pode ter sim aulas extras, né? Mas elas são pagas à parte, R$ 50 por hora aula, tá? E isso é para ajudar a manter esse compromisso com a regularidade das aulas, tá? Faz toda a diferença aí no seu progresso. Outra coisa, gente, caso, né, em algum momento você precise cancelar o curso definitivamente ou pausar as aulas por um período mais longo, eu peço que isso seja feito, essa comunicação seja feita aí como o que a gente chama de aviso prévio, né? Que precisa ser aí de pelo menos 30 dias antes da próxima data de vencimento. Por que, teacher, isso acontece? Gente, esse aviso é essencial para mim, tá? Para que eu possa me organizar com os novos alunos que estão aí em lista de espera e, é claro, também para manter o meu planejamento de agenda e agenda financeira em dia, né? A minha vida, as minhas contas, né? Eu vivo das aulas, então eu preciso ter tudo estruturadozinho, tudo organizadinho, né? Então, é, é, é realmente necessário que a gente trabalhe com transparência, com comunicação, que a gente consiga construir aí uma experiência de aprendizado, como eu falei para vocês, leve, tá? Ao final das minhas aulas eu sempre pergunto, né? O que é que você aprendeu hoje? O que é que foi, qual foi a melhor parte da nossa aula de hoje, né? O que é que foi novo para você? Isso me ajuda muito como um termômetro, né? Para saber o que vocês gostaram, que vocês estão gostando da aula, para me ajudar aí na preparação das minhas próximas aulas. Então, eu sempre faço um sumário do que a gente viu, eu trago para a nossa realidade também e geralmente eu pergunto, né? O que é que foi novo? O que é que você viu? Qual foi a melhor parte da aula de hoje? O que é que você aprendeu hoje? Tá? Outra coisa, gente, eu sempre faço vídeos das nossas aulas, eu faço print das nossas aulas. Teacher, por que você faz isso? Porque esse é a minha forma também de divulgar o meu trabalho, né? Então, eu tenho o meu Instagram de Teacher Fabi, onde eu posto fotos dos meus alunos, vídeos dos meus alunos, das minhas aulas, das nossas interações, né? Então, vocês podem dar um pulinho lá no meu Instagram, Teacher Fabi, para que vocês se encontrem por lá também, tá? Ah, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem tirar aí as dúvidas de vocês no nosso primeiro dia de aula, tá? O meu e-mail é o fabiola.maciel.moura@gmail.com. O
O meu número de WhatsApp vocês já têm. E se vocês precisarem aí organizar reposições, vamos nos falando para que eu organize aí o meu Google Agenda, tá? Então, gente, eu quero agradecer muito, né? Quero dizer para vocês que eu estou muito animada aí para o começo das nossas aulas. Eu estou muito feliz, né, de fazer parte dessa jornada com vocês e eu espero que vocês se beneficiem aí das aulas e que vocês ganhem um mundo com o inglês, tá bom? Foi um prazer ter essa nossa primeira aula, mas essa aula foi uma aula em que eu só falei. Na próxima aula, as próximas não vão ser assim não, tá? Então, hoje foi uma aula mais para vocês entenderem como é que tudo vai funcionar aos pouquinhos, tá bom? Sejam todos bem-vindos e eu vejo você em sala de aula. See you. Bye.